Tá, página 30, vocês já fizeram o desenho, né? Agora, o que vocês desenharam aí, vocês vão escrever aqui ao lado quais são os ingredientes que vocês vão usar para fazer esta receita. Por exemplo, se você desenhou pipoca, eu nunca vi ninguém comer pipoca no prato, né? Mas tudo bem. Se você desenhou pipoca, quais são os ingredientes necessários? Milho, óleo, sal ou, por exemplo, manteiga também no lugar do óleo, tá? Se você desenhou brigadeiro, por exemplo, nós utilizamos o que para fazer o brigadeiro? Leite condensado, achocolatado em pó, manteiga, certo? Aí vocês vão escrever estas palavrinhas dos ingredientes que vocês vão utilizar para fazer esta receita que vocês desenharam, tá bom? Este prato que vocês desenharam. Claro que vai ser difícil escrever estas palavrinhas, tá? Então, peça ajuda do papai ou da mamãe. Uma dica legal é vocês desenharem alguma coisa que vocês já gostam bastante. Bom, mas vocês já devem ter desenhado, né? Agora, então, vamos escrever quais são estes ingredientes utilizados para preparar este prato. E assim que vocês escreverem com a ajuda do papai ou da mamãe, nós vamos para a página de número 31. Agora, vamos ouvir um trechinho da história. O menino encontrou o rolo de massa e as formas. Em seguida, pegou a farinha, os ovos e a manteiga. Pesou o açúcar e bateu os ovos, até abriu a massa. Olha lá! Então aqui nós temos um trecho da história contando algumas coisas que o menino fez. Encontrou o rolo de massa e as formas, pegou a farinha, os ovos e a manteiga, pesou o açúcar e bateu os ovos, até abriu a massa. E olha lá, nós temos aqui alguns objetos desenhados nessa parte aí de baixo. O Bob está perguntando assim, quais foram os objetos e os ingredientes que este menino utilizou nessa parte da história. Olha lá, vou falar mais uma vez. Encontrou o rolo de massa e as formas, pegou a farinha e os ovos e a manteiga, pesou o açúcar e bateu os ovos, até abriu a massa. Então, vamos lá. Circular quais são os objetos e os ingredientes que o menino utilizou nessa parte da história, tá? Quando vocês terminarem, vamos para a segunda parte desta página. Complete as palavras com as letras em destaque. Então, nós temos aí, olha lá, 5 letrinhas. A letra A letra F, a letra M, a letra O e a letra R, certo? Embaixo, nós temos palavras que estão incompletas, tá? 6 palavras que estão sem as letras iniciais. Vamos encontrar? A primeira palavra aqui está escrito assim, olha, a gente lê o seguinte, sem a letra inicial fica olo, olo. E aí, se a gente colocar a letra A, vai ficar aolo. Uai, e o que é aolo? Não faz sentido, né? Se a gente colocar F, vai ficar folo, folo. Folo também não, né? Se nós colocarmos o M, vai ficar molo, molo. Se colocarmos a letra O, vai ficar olo. Também não significa nada. Mas se nós colocarmos a letra R, então nós teremos rolo, rolo, rolo de massa. Então é a letra R a primeira. Olha lá agora a segunda palavrinha aí, logo à frente da palavra rolo, que vocês vão completar com a letra R. Temos aqui, ó, açúcar.
Qual é a primeira letra que falta para completar essa palavra? Açúcar. Fácil, né? Essa é uma vogal. Que vogal é essa? Nós temos aí duas vogais apenas, a vogal A e a vogal O. Se eu colocasse o O, ficaria açúcar. E se eu colocar a letra A, a vogal A, vai ficar açúcar. Isso mesmo, açúcar. Teve gente que já falou antes, né? Eu percebi. E agora, a última palavrinha aqui dessa primeira linha. Vô. Vô. E aí? Será que é a primeira letra aqui, a vogal A? Avô? Avo? O que é avo? Não tem nenhum acentinho em cima para ficar avô. E também, se fosse avô, não teria nada a ver com a história, né? Nós estamos falando de ingredientes, objetos para cozinhar, utensílios domésticos, né? Não tem nada a ver. Bom, a letra F também não dá, porque faltaria uma vogal logo em seguida. A letra M também não dá, porque também ficaria faltando uma vogal. E a vogal O? Ou O? Se nós colocarmos o O ali, como ficaria? Ovo. Isso, ovo. Ovo sim, faz sentido. Então é isso, ovo. Agora, as três palavras de baixo, eu quero que vocês encontrem as iniciais sozinhos, tá? Tenta encontrar aí, ó. A primeira palavrinha da última linha aqui, da segunda linha. Ormas. Qual será que é a letra que está faltando? Ormas. A segunda palavrinha da segunda linha. Anteiga. 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 Qual será que é a primeira letra? Também é fácil, hein? E a última palavrinha de todas aí, arinha. Arinha. Qual é a letra que está faltando? Fácil também, hein? É uma letra que nós também não utilizamos na linha de cima. E quando vocês encontrarem, então, as iniciais dessas três últimas palavras, nós vamos para a última parte dessa aula. E o Bob está perguntando o seguinte: que palavra é a maior? Escreva. E aí, mas maior em relação ao que, professora? Maior do nosso texto aqui, olha, deste texto que está aqui em amarelo, ou seja, de um trecho da história, tá? E como nós vamos fazer para descobrir qual é a maior palavra? Olha, uma sugestão é contar quantas letras tem em cada palavra, mas tem um monte de palavras aí, né? Vai dar um trabalhão. Então, vamos ver quais são as palavrinhas mais compridas, ou seja, as maiores, tá? Tem aí, ó, 1, 2, 3, 4. Eu encontrei 4 palavrinhas que elas são maiores, assim, mais compridas. Pega essas palavrinhas, olha lá, a palavra manteiga, a palavra farinha, a palavra seguida e a palavra encontrou, que está lá no comecinho. Começa assim, ó, o menino encontrou. Encontrou também é uma palavra grande, né? Tá, encontrou uma palavra grande. Depois, o rolo de massa e as formas em seguida. Seguida também é uma palavra grande. Pegou a farinha, também é uma palavra mais compridinha. Os ovos e a manteiga. Também manteiga é uma palavra grandinha, né? Vamos ver quais dessas palavras é a maior? Quando vocês descobrirem, eu quero que vocês escrevam essa palavra nesta parte aqui de baixo, dentro dessa borda em amarelo, tá? Então, encontre a maior palavrinha e escrevam aqui embaixo. Finalizando, nós vamos fechar a nossa apostila e vamos pegar duas coisas. A primeira é o material de apoio e a segunda é o nosso livro dos contos. Lembra do livrinho dos contos? Tá lá junto com o material de vocês. E nós vamos completar o nosso livro dos contos. Olha lá, ele terminou
com a história do leão com sede, certo? E agora nós vamos completar com a última história, que é a história do biscoito de gengibre. E vamos então lá para as últimas páginas do Bob na cor roxa, página 107. Bem lá no finalzinho do nosso caderno, tá? Aqui, essa página. Vamos destacar aqui e temos 3 páginas. Vamos destacar a segunda e vamos destacar a terceira. Certo, 3 páginas então. Olha que história grande, né? Agora, nós vamos retirar com a ajuda do papai e da mamãe estas bordas aqui, tá? Vamos retirar as bordas de todas as páginas e vamos depois juntar estas páginas aqui no nosso livro dos contos, tá? Eu vou retirar as bordas aqui rapidinho e eu volto pra gente completar o nosso livro e finalizar a nossa aula. Prontinho, páginas destacadas, então retirem também os furinhos aqui, ó, tá? O papel aqui dos furinhos da lateral, para que nós possamos encaixar aqui no nosso livro. E qual será a ordem que nós vamos colocar essas páginas? A primeira página será esta aqui, que tem o título da história, tá? Ou seja, o nome da história, O Biscoito de Gengibre, tá? Então, assim, pegue o livro dos contos assim e vamos colocar essa página assim. Ela vai finalizar assim, olha, com este menininho. Este menininho aqui, ajudando a senhora a preparar o biscoito, se encontra na página de número 8. E depois da página de número 8, virá a página de número 9, que é esta aqui. Então, nós vamos colocar esta parte que o biscoito já sai correndo, olha, aqui junto com o menininho, tá? E aqui, ó, furinho com furinho, tá bom? Então, junta lá o menininho com o gatinho. Juntou? A parte de trás será esta aqui, do biscoito passando perto da vaquinha. Depois, aqui nós teremos o número 10, tá? Depois do 10 vem o quê? O 11. Então, junta aqui a parte da vaquinha com a parte da raposa, tá? Essa parte aqui, ó, da raposa e do biscoito, vamos juntar assim. E a última parte do nosso livro será esta aqui, ó, que o biscoito está na cabeça da raposa, tá bom? É assim que finaliza a nossa história. Pegue essas 3 páginas então, deixe elas bem juntinhas. Vamos abrir o nosso livro, que vocês já sabem como é. Nós fizemos uma vez. Vamos colocar as páginas aqui. Junta todas elas de uma forma que nós possamos ver aqui os 2 furinhos e vamos encaixar novamente o suporte do nosso livro. Agora vocês já têm o livro dos contos completo e eu quero que vocês escrevam aqui, ó, no sumário, aqui está escrito sumário, o nome das 3 histórias, o título das 3 histórias. A história do Urashima nós já escrevemos. Aqui nós vamos escrever a história do leão com sede. Vamos escrever assim, ó, o leão com sede, tá? Nessa parte aqui, dentro desse retângulo. E aqui embaixo também. Vamos escrever a última história, o biscoito de gengibre. Tem que caber tudo aqui, tá? Vou escrever. Prontinho. Completei o nosso livro, então, com o sumário. Aqui eu escrevi
Urashima Taro. Aqui, o leão com sede. E aqui, o biscoito de gengibre. Como não cabia tudo na frente, eu escrevi um pouco em cima e um pouco embaixo, tá? Finalizem então o livro dos contos de vocês e vocês terão um livro com 3 histórias para vocês olharem, lerem. Quando vocês aprenderem a ler, vocês podem ler este livro e relembrar estas histórias. Legal, né? Então, guarda aí com todo carinho, tá bom? No material de vocês ou perto da cama, para vocês ouvirem essas histórias de vez em quando. Pode pedir pro papai ou pra mamãe contar. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau!